Olá, tudo bem? Estamos aqui para falar para vocês sobre as revisões na NR1, a norma regulamentadora 1. Essa norma trata das disposições gerais e do gerenciamento de riscos ocupacionais, um assunto de extrema relevância e que vai causar bastante mudanças dentro da sua empresa. Pois bem, nós dividimos o assunto da revisão da NR1 em 4 vídeos. Nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre as obrigações do lado empregador e do lado trabalhador. Primeiro ponto, aí na tela para você. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança e saúde no trabalho. Isso daqui basicamente resume o seguinte: a empresa tem que seguir questões normativas, questões legais, questões de regras, a legislação. NR1, ela se equipara às questões legais, ok? O empregador tem que informar os trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. Aí é onde a porca começa a torcer o rabo. Por quê? Existe um tabu, existe um grande receio por parte do lado do empregador em divulgar, informar, comunicar aos trabalhadores quais são os riscos existentes no ambiente de trabalho. Na verdade, alguns até por receio de que se abrir esse tipo de informação, pode ser que o trabalhador use isso lá na frente para, por exemplo, um processo trabalhista, processar a empresa, tacar no pau. Não é bem assim que funciona. Imagina você, se o trabalhador é novo na sua empresa e você não informa a ele quais são os riscos existentes à saúde desse trabalhador, ele pode vir se machucar no primeiro dia do trabalho. Então é de extrema importância, de forma clara, transparente, objetiva e direta, que o empregador realmente informe, comunique ao seu trabalhador quais são os riscos ocupacionais existentes no posto de trabalho na qual ele irá trabalhar. Simples assim. O empregador tem que informar também as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos. Bem, se existem riscos naquela condição de trabalho, você tem que eliminar esses riscos, ou reduzi-los, ou bloqueá-los de alguma forma. E você tem que informar. Como você, na sua empresa, faz isso? Como que você protege o trabalhador de determinada situação, de determinado risco? E o empregador também tem que informar aos trabalhadores os resultados dos exames médicos e exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos. Isso aqui é meio óbvio. O cara fez o exame médico, o que custa? Mostra para ele tem todo o direito. Você tem que passar essa informação. O empregador tem que informar aos trabalhadores os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Esse é outro ponto também, um enorme, mas gigantesco tabu. O cara vai lá e mede o ruído. Aí a empresa não fala, porque se tiver muito alto, o cara vai saber. Mas você está dando EPI para ele, você está dando protetor auricular para ele, por que você não vai falar que ali tem 86 decibéis, tem 90 decibéis, tem 92 decibéis, tem 81 decibéis? Novamente, as empresas às vezes usam os argumentos de que não posso falar isso, porque se eu falar que ali tem 86, 90 decibéis, se eu falar que aqui ele usa um produto químico extremamente cancerígeno, ele vai me tacar no pau. Não é essa a ideia. A ideia é, se ele usa um produto químico altamente, potencialmente cancerígeno, você tem que informar ele. Por isso que você usa a luva, por isso que você usa a máscara, por isso que o ambiente tem que ser ventilado, por isso que... e por aí vai. Então, não deve existir o medo, o receio de divulgar essas informações com medo de que o trabalhador vai pegar isso, colocar dentro do bolso e
a hora que encontrar o primeiro advogado na rua vai tacar você com um processo trabalhista. Não é assim que funciona. Óbvio que você tem que fazer as coisas certas. Porque se o cara trabalhou 10 anos na sua empresa exposto a um produto químico altamente cancerígeno, pode estar adquirindo uma doença devido à negligência, ato doloso ou culposo da sua empresa, com certeza você vai ter sérios problemas. O próximo tópico fala que as empresas têm que elaborar ordens de serviço sobre segurança do trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Esse é outro ponto, aí não é nem questão de receio, é questão de desconhecimento. Muitas vezes nós vamos nas empresas e a gente fala, deixa eu dar uma olhadinha na sua ordem de serviço, aí eu, o quê? Eu não vou comprar nada agora. Não é para comprar. A ordem de serviço nada mais é do que uma instrução escrita. Feita para quê? Para que o trabalhador saiba qual é o trabalho que ele vai ter que fazer, conjugado com as questões de saúde e segurança do trabalho. De tal forma que ele vai fazer um trabalho correto dentro dos preceitos de saúde e segurança do trabalho. As empresas, normalmente você vai em empresas, você encontra uma instrução sobre qualidade, instrução sobre engenharia, instrução sobre embalagem, instrução sobre produção, instrução sobre processo. Por que não uma instrução voltada à saúde e segurança do trabalho? Que é justamente a ordem de serviço. O que eu vou fazer no trabalho? Como eu vou executar meu trabalho de forma segura? Quais os dispositivos de segurança que eu tenho que usar? É individual? É coletivo? É administrativo? Tudo isso vai estar descrito onde? Na ordem de serviço. E tem que ter. A empresa deve permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. É meio óbvio, né? É uma questão de fiscalização e uma questão legal. Não tem muito que a gente aprofundar no tema. Cabe ao empregador determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. O cara caiu de uma altura de 10 metros. O cara teve uma lesão no dedo. O cara teve uma fratura exposta. Ou descobriu-se que o trabalhador tem uma perda auditiva devido ao ambiente de trabalho. O que fazer nesses casos? Como proceder? O que nós vamos fazer? Outro ponto nesse tópico de extrema importância é a análise da causa dos acidentes. Por que aconteceu o acidente? Isso é mandatório, não é facultativo. Que a empresa precisa disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde do trabalho. Se eu sou um fiscal do trabalho, eu quero ver o ASO desse trabalhador. Não estou achando. Então me deixa ver aí a ordem de serviço. O quê? Não tem. Posso dar uma olhada então no PCMSO? O PCMSO fica guardado lá com o enfermeiro, só que o enfermeiro não está aqui agora, ele volta só amanhã, o senhor pode voltar amanhã? Não dá. Tem que parar para pensar como vai ser feita a gestão desses documentos, porque você precisa ter isso para mostrar na eventual solicitação, simples assim. Por fim, existe um ponto que fala que a empresa tem que implementar medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de risco, com adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho e adoção de medidas de proteção individual. Esse ponto é de extrema importância. Notem que ele fala em priorização. Priorizar é seguir uma ordem. A ordem é a seguinte: para eliminar eventuais fontes de riscos ou perigos na sua empresa, você vai pensar em primeiro eliminar a fonte. Não dá para eliminar a fonte? Então eu vou tentar reduzir a incidência dessa fonte, vou tentar de alguma forma minimizar o impacto dela através de proteções coletivas. Não tem como? Vou tentar adotar medidas administrativas, organizações do trabalho. Também não vai funcionar? Aí eu vou para a quarta e última opção.
que é o uso do equipamento de proteção individual. Essa é a hierarquia do sistema de proteção que o empregador, que a empresa tem que disponibilizar ao trabalhador, aos trabalhadores. Tem que ser dessa forma. Infelizmente, muitas vezes, a empresa já vai direto para a última opção, que é o uso do EPI. Só que muitas vezes, a empresa, de novo, na falta da gestão, ela acha que o EPI é mais simples, mais barato e mais tranquilo. Pode até ser mais simples e mais tranquilo. Mas muitas vezes, se você colocar na ponta do lápis, nem sempre vai ser mais barato. Quer ver um exemplo? Imagina que na sua empresa existe um equipamento. E esse equipamento emite um ruído muito grande, muito alto, acima dos limites estabelecidos. Aí você gasta, sei lá, por ano, cerca de R$3.000 entre EPI, manutenção, higienização, exames médicos, deslocamento dos trabalhadores, trazer a equipe médica para fazer inspeção na sua empresa, tem um custo no final de R$3.000 no ano. Vamos imaginar, hipoteticamente, tá ok? Só que para você, por exemplo, enclausurar aquele ruído ou bloquear aquele ruído através de uma instalação de um dispositivo, um sistema abafador, você de repente vai gastar R$5.000. É mais caro, realmente. Só que no segundo ano você não vai ter mais custo de R$5.000. Você vai gastar em um ano R$5.000 e aqueles R$3.000 que você gastava todo ano, R$3.000 em um, mais 3.600, mais 3.900, mais 3... Em 4 anos, você vai gastar R$12.000. Compensa ou não compensa fazer aquele sistema de bloqueio da fonte do perigo, da fonte do risco, do perigo, que é a geração de ruído? Esse é um ponto que a empresa precisa avaliar. Isso é gestão de riscos ocupacionais também. Está dentro do pacote de gestão. Tá ok? Bem, agora nós temos que falar das obrigações da parte do trabalhador. Não é só o empregador que tem obrigação, empregador e trabalhador. Afinal de contas, os dois estão no mesmo barco. Cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Eduardo, eu sou trabalhador, eu não vou usar o protetor auricular. E aí, você, meu colega que está aí desse lado, engenheiro de segurança, técnico de segurança, quantas vezes a gente vai na linha de produção e a galera tá tudo com protetor, capacete, óculos, tudo certinho. Você foi embora, o que ocorre? Bingo! A norma é clara, cabe o trabalhador cumprir com as definições informadas, passadas dentro de uma ordem de serviço e dentro das questões legais de saúde e segurança do trabalho. Isso é ponto. Eu não vou usar, não quero usar. Você pode não querer, mas vai ter que usar. Porque isso é uma norma, é um regulamento. Então vejam que existem coisas que são mandatórias e coisas que são facultativas. Nós estamos falando aqui hoje de coisas mandatórias. Não dá para você escolher o que você vai usar. Não, eu não quero usar esse capacete porque vai ficar ruim para mim, meu cabelo vai despentear. Tem que usar, amigão. Não tem jeito. O próximo tópico diz que cabe ao trabalhador submeter-se aos exames médicos previstos nos NRs. Óbvio. É óbvio. Eu não vou fazer exame médico. Não quero fazer. Não, você vai ter que fazer. Eu não gosto de ficar em jejum, vou fazer coleta de sangue, eu tenho aversão à agulha, me dá uma angústia, um sentimento, eu não gosto, não quero fazer, não dá para fazer outro dia. Você pode não gostar, mas tem que fazer. O outro tópico diz que o trabalhador deve colaborar com a organização na aplicação das NRs. De novo, esse tópico ele já é autoexplicativo. O trabalhador tem que colaborar com o empregador. Isso é gestão. Se o trabalhador ele colabora com a sua empresa na área de saúde e segurança do trabalho, aquela questão do comportamento seguro
começa a ficar cada vez mais próximo da organização como um todo. Cabe ao trabalhador usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Existem situações que a gente vê, e não é raro, em que o trabalhador só usa o EPI quando alguém pede, ou como alguém manda. Mas tem que usar. Não adianta você se negar a usar o equipamento de proteção individual fornecido pela empresa. Ah, mas me incomoda, a luva aperta a minha mão, eu coloco a máscara, eu fico sem respirar, não consigo respirar, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Eu coloco a máscara, eu não escuto direito, eu coloco a máscara, eu não enxergo direito, mas pera, a máscara está aqui no nariz, na boca. Então, para você deixar de usar o equipamento de proteção individual que a empresa te fornece, você tem que ter uma bela justificativa. Por exemplo, olha, eu não vou usar essa luva porque a luva, ela me causa uma alergia que, nossa, chega à noite na minha casa, uma coceira desgraçada, eu tomo remédio e não passa. Não vou usar mais essa luva. Cabe, então, nessa situação, ao empregador buscar uma alternativa. Descobrir algo que possa ser menos, que na verdade nem gere algum tipo de efeito colateral, digamos assim, pelo fato de estar usando uma luva que causa alergia ao trabalhador. A empresa tem que buscar uma alternativa para isso daí. Então vejam, se recusar a usar um EPI sem justificativa, constitui um ato faltoso. O próximo tópico ele fala justamente disso. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior. O próximo item diz que o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Eu estou trabalhando e de repente percebo que a minha máquina está com um problema. Estou falando máquina porque é mais fácil a gente dar os exemplos, tá certo? Parei e interrompi o processo, interrompi a produção, interrompi a máquina. Ela parou de trabalhar porque existe, sei lá, o botão de emergência não funciona, está quebrado. Eu posso interromper a produção, parar o equipamento, parar a minha atividade, se eu perceber que existe alguma coisa iminente, grave, que possa me lesionar. Mas não é só parar. Parar e comunicar ao superior hierárquico, para que ele então possa tomar as medidas necessárias para que aquela condição seja resolvida e a minha situação de segurança volte à condição normal de segurança. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Notem que esses dois tópicos que nós acabamos de comentar com vocês, se a gente parar para pensar, vocês vão conseguir enxergar que isso se envolve a questão de comportamento. É a pessoa, é o ser humano fazendo a interação com o equipamento, com a condição de trabalho, com a atividade laborativa. Quando o ser humano faz essa interação, é o comportamento dele que predomina. Então, quando você tem uma gestão de riscos ocupacionais, ou até um pouco mais amplo, dentro da ISO 31000, uma gestão de riscos, quando você tem isso tudo dentro do bojo do comportamento humano, de repente você começa a ter o quê? A disseminação na sua empresa do comportamento seguro. Se o trabalhador tem a consciência de que existe ali para ele um risco aumentado, além daquele que é tolerado, ele começa a ter um comportamento seguro de começar a notificar, começar a exigir manutenção, começar a solicitar intervenção. Não que ele é chato, ele só está atuando para ser o quê? Seguro para ele e para os colegas. O próximo item diz que todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e controlar tais riscos, as medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situação de emergência e os procedimentos a serem adotados em conformidade com os subitens 1.4.3 e 1.4.3.1. É meio que óbvio, o cara acabou de entrar na sua empresa, você tem que fazer tudo isso aqui com o cara.
Quais são os riscos? Como é que você se protege? Quais são as situações de caso ocorra um acidente? Como é que você trata? Como é que você gerencia, nos ajuda? Isso é meio que óbvio, incluindo quando você tem mudança de função. O cara trabalha numa área que não tem ruído, ele entra numa área que tem ruído. De repente, se você não orientar ele a como utilizar o protetor auricular de forma adequada, ele não vai estar protegido. Basicamente é isso. Sempre lembrando, mudança de função, desde que riscos sejam diferentes, ok? Por fim, a norma conclui que as informações podem ser transmitidas durante treinamentos e por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico. Aqui a norma incentiva que a organização comunique com os seus trabalhadores, escolhendo quais os canais que ela quer fazer, mas que faça. Esse é o ponto. A comunicação, a informação tem que fluir. Qual é o canal? A organização vai decidir. Pode ser por painel, pode ser por treinamento. Existe hoje a prática do DDS, Diálogo Diário de Segurança. Tem empresas que fazem o DSS, Diálogo Semanal de Segurança. Enfim, o meio você escolhe. O que importa é que você comunique a todo a sua população de trabalhadores quais os riscos existentes, como você se programou, se gerenciou para prevenir que eventuais riscos possam vir a atingir o trabalhador, como que você vai atuar em situações de acidentes, como você vai atuar quando acontecer um acidente, como você vai fazer a análise da causa daquele acidente para que isso não ocorra daqui a um ano de novo. Não adianta nada, nossa, essa área aqui é a que mais tem acidente. Ah, qual é? Não, o cara sempre pega a mão na máquina. Nossa, sempre a mesma máquina? Sempre a mesma máquina. Olha só que coisa, né? A gente até chama ela de bicho mau. Pô, sempre a mesma máquina, sempre naquela área, significa que a análise da causa não é adequada. Precisa ser melhorada, aprimorada, cada vez mais incentivada, principalmente a participação dos trabalhadores. A NR1 quer trazer a gestão cada vez mais próxima para dentro da empresa, da mesma forma que você vai gerir a sua área de qualidade, a sua área produtiva, a sua área de RH, a sua área contábil. Você tem que ter gestão disso tudo. A área de saúde e segurança do trabalho não é só um apêndice, ou como alguns gostam de dizer, nossa, é um estorvo, eu tenho que ter porque se não tiver, vem o fiscal que me multa. Para pensar. Se você fizer uma gestão adequada, provavelmente isso vai te trazer retorno. Acredite ou não. Em um próximo vídeo, a gente vai mostrar para vocês que investir em segurança e saúde do trabalho pode sim trazer retorno à sua empresa. Acredite nisso. Não acredita? Então, se inscreve no canal, assine as notificações, que quando o vídeo sair, você vai receber, aí você vai assistir, você vai me dizer se é possível ou não. Esse foi só o primeiro vídeo sobre a revisão da NR1. Nos próximos vídeos, nós vamos falar para vocês com um pouco mais de detalhes, primeiro, o que vem a ser o tal do GRO, PGR, o que é isso? Não era PPRA? Não era PCMSO? O que é isso agora? Mudou? Não existe mais? Acabou? Enfim, nos próximos vídeos você vai saber isso com detalhes. Além de também saber como que a sua empresa tem que se preparar para o PGR e GRO. Vai precisar? A sua empresa precisa? Você sabe? Sabe ou não? Então, de novo, nos siga, porque você vai realmente aprender como é que isso funciona. E por fim, a gente vai falar num próximo vídeo também sobre as questões de treinamento e algumas condições para você reaproveitar treinamentos, utilizar treinamentos ou fazer a gestão de maneira bem inteligente da área de saúde e segurança do trabalho na sua empresa. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima.